Pai, diante da tua presença, Senhor, te agradeço por estar aqui, Senhor, neste momento, para transmitir unicamente a tua vontade. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está por trás deste projeto e que vidas e mais vidas serão edificadas pelo poder que é no nome de Jesus. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso sétimo episódio, né? Já está no sétimo episódio da nossa série do Medo ao Púlpito. Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber para perder o medo de pregar e começar a pregar mensagens inesquecíveis. Eu sou o pastor Patrick Marques e o tema de hoje é: quem disse que para pregar precisa saber de oratória, pastor? E aí, irmão, será que precisa ou não precisa saber de oratória? E aí? O que vocês me dizem? E aí, soldadinhos de chumbo, o que vocês me dizem? Precisamos saber de oratória para pregar? Ou não precisamos? Isso é besteira, pastor? Né? Na verdade, irmãos, nós precisamos e precisamos sim, tá bom? E eu vou estar falando aqui algumas peculiaridades, né, desse tema. Então, primeiro delas, o que é oratória? O que é oratória? Então, fui lá no Pai de Todos, né? O Mata Burro, Google, e digitei oratória. Você vai ver que está lá, conjunto de regras que constitui a arte do bem dizer, a arte da eloquência retórica. Só que depois nós vamos ver outra situação, tá? Então, primeiro significado aí, um conjunto de regras. Um conjunto de regras que constitui a arte do bem dizer, ou seja, de falar bem, de falar bem. Então, por esse significado, nós já entendemos que a oratória, ela tem regras. Ela tem regras. E toda vez que nós vamos pregar a palavra de Deus, toda vez que nós vamos pregar a palavra de Deus, nós temos que nos comunicar bem. Sim ou não? Quem concorda aí? Quem não concorda? Coloca aí nos comentários. Se quando você vai pregar, você não precisa se comunicar bem. E dentro dessa comunicação, quando nós vamos, né, nos comunicando com outras pessoas, com a igreja, com os irmãos, independente aí do local aonde você vai pregar, seja ao ar livre, seja dentro do templo, né, no hospital, no presídio, se você não desenvolver uma boa comunicação, será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão se prender naquilo que você está falando? Então, logo, eu deduzo que a oratória é, sim, muito importante. E ontem eu falei sobre, um pouquinho, né, no meio da nossa live, eu falei sobre os 5 pilares da pregação. E a oratória, justamente, está dentro desses 5 pilares. Bom, vamos recapitular? Vamos recapitular ontem. Eu falei sobre 5 pilares da pregação: profundidade bíblica, hermenêutica, homilética, gestão emocional e oratória. E aí, o significado, né, que a gente vê aqui, que é um conjunto de regras do bem dizer. Então, ou seja, para se expressar bem, para pregar bem, para se comunicar com as pessoas, você precisa aprender esse conjunto de regras que definimos como oratório. Mas então, qual é a diferença entre oratória e retórica? Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, retórica. Alguém já ouviu falar aí?
Coloca aí nos comentários se você já ouviu falar, se você sabe o que significa. E aí, meus irmãos, eu fui lá no pai de todos, né? Mata burro. Retórica. Retórica é a arte da eloquência, a arte de bem argumentar, a arte da palavra. Olha que coisa! Então, a retórica ela está embasada em três coisas. E a oratória é o conjunto de regras do bem dizer, ou seja, da boa comunicação. E a retórica é a arte da... Pastor, qual é a diferença da oratória e da retórica? Oratória e retórica. Então, eu falei que a oratória é um conjunto de regras do bem dizer, ou seja, de falar bem. A retórica, a arte da eloquência, a arte de bem argumentar e a arte da palavra. Eu me lembro bem que um dos requisitos quando eu comecei a entrar na rádio, isso há muito tempo atrás, acho que foi em 2010 até 2011, era aprender oratória e retórica. Oratória e retórica. Por quê? Porque todo radialista, ou seja, a fonte, né, primordial dele, principal dele, é a comunicação. Então, se ele não se comunica bem, com as pessoas, logo, né, os ouvintes não vão compreender. E a mesma coisa acontece dentro da igreja, quando você vai pregar, quando você vai, né, ministrar a palavra do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque imagina, se você chega para pregar e começa a gritar, o que vai acontecer com aqueles que estão te ouvindo? Eles vão começar a se sentir incomodados, né? E uma das coisas que o nervosismo faz é justamente, mais para frente eu vou detalhar isso aqui. O nervosismo faz você perder totalmente a noção da oratória. Quando a pessoa fica nervoso diante de uma plateia ou diante da igreja, ela perde a noção das coisas. E parece que as palavras que saem da boca dela saem sem conexão. Sai sem conexão. E isso as pessoas têm mais dificuldade de entender uma pessoa que não se comunica bem. Por isso, vamos avançar aqui, que hoje o negócio vai ficar bom aqui. Então, pastor, você está dizendo que para eu pregar eu preciso saber de oratória? Claro que preciso. Claro que preciso. E dentro da oratória, na oratória prática, nada mais é do que se você vai aplicar isso na igreja, seria a resposta da comunicação que você está fazendo com o indivíduo. Então, essa resposta, às vezes, ela vem não intencionalmente, mas as pessoas, geralmente nas nossas igrejas pentecostais, as pessoas, quando elas sentem que a palavra está falando com elas, o que elas fazem? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Então, quais são os maiores benefícios de usar a oratória? Primeiro benefício,
Anota aí se puder, hein? Isso aqui vale ouro. Primeiro benefício. Uma pessoa que entende o que você fala, logo você passa para ela segurança. Segurança, ou seja, a pessoa se sente seguro ao ouvir que você, perdão, ao ver que você se expressa bem. Ela tende a ter mais, de focar mais em você, ou seja, você tende a prender a atenção dessa pessoa. E isso que eu estou falando aqui, irmãos, é coisa prática, tá? Coisa prática. Coisa prática. Então, o primeiro benefício é que você passa segurança para a pessoa, para a igreja, no caso, né? Segurança. É a mesma coisa de um advogado entrar numa audiência e ele começar a suar, começar a gaguejar, começar. Hã? É totalmente diferente, uma pessoa que sabe se expressar bem, e quando eu falo se expressar bem, eu não estou dizendo de você passar a mão no microfone e ficar gritando, e vai para um lado, e vai para o outro. Não, não. Coloca isso na sua cabeça. 70% da pregação é a maneira como que você passa. 70% da pregação é a maneira como você passa a pregação. 30% da pregação, tá? 30% da pregação está no seu conhecimento. Que isso, Patrick? Isso aí não tem lógica, não. Não tem lógica, não, meu filho. Estou te falando a pura verdade. A postura fala. A postura fala. Eu não sei se você já participou de algumas dinâmicas em grupos para entrevista de emprego. Eu creio que sim. Chega numa entrevista de emprego e você não sabe falar bem, e você não sabe se expressar, gesticular, ó, ombro caído. E tem muita gente que vai pregar e começa assim, ó, meus irmãos, e bababá, e bababá, e bababá. Primeira coisa, irmão, a igreja não sente segurança numa pessoa que não tem postura. E quando eu falo de postura, não estou falando de impostação de voz, eu vou falar isso depois. Depois, tá? Impostação de voz é uma coisa totalmente diferente de postura. Postura é isso aqui, ó, é você estar bem alinhado, tá? Bem alinhado. Você pega o microfone aqui, ó, e olha para a igreja. Tem gente que fica tão preso no papel que ele esquece que ele está se comunicando com outras pessoas. E quanto mais segurança você passar para as pessoas e as pessoas sentir de você, mais atenção você vai ter daquelas pessoas. E quanto mais atenção as pessoas tiverem, mais conectado com a palavra eles vão estar. Entendeu? Mais conectados com a palavra eles vão estar. Agora, que coisa dura, irmão. Você começar a pregar numa igreja, meu Deus, que o povo começa, ó, que o povo começa a bater papo, uma andação para cá, uma andação para lá, uma andação para cá, meu Deus, meu pai, que loucura, que loucura. E uma vez eu fui pregar numa igreja aí, abençoada, aquela igreja, sabe que os meninos ficam tudo livre, o menino e sempre
que eu vou pregar, que eu vejo que a igreja está desconectada, antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu tento resgatar a atenção da igreja para mim. Eu tento. E aí, dá vontade nem de voltar a pregar. É verdade, porque tem pregador que aí você vê quando ele está com medo. Quando ele está com medo, ele não vai fazer isso que eu vou falar aqui para vocês fazerem. Você viu que a igreja está tumultuada, está bagunçada, obreiro conversando, criança andando para lá e para casa, irmã. Primeira coisa, você saúda a igreja com a paz do Senhor e chama a atenção da igreja. Mas chama a atenção da igreja com educação, irmão, tá? Não é chegar lá, bater no altar e não sei o quê, DDD. Não. É você dizer para os irmãos, em nome de Jesus, a partir de agora, ninguém anda, ninguém circula, ninguém transita, porque nesse exato momento, Deus vai falar conosco através da sua palavra. Deus vai falar conosco através da sua palavra. E quando Deus fala, irmãos, nós precisamos ouvir. Meu Deus. Nesse exato momento que você libera essa palavra, você vai observar que as pessoas vão começar a olhar para você. E aí que está o problema, tá? Ao você fazer isso, o clima da igreja vai lá embaixo. E aí você tem que ter uma boa oratória, junto com retórica, para as pessoas se conectarem contigo. E aí, entendam bem, não estou falando para você apelar para a emoção de ninguém, não. Eu estou falando de oratória e retórica. Hã? Aí, ó. Alguém colocou aqui, né? Às vezes a igreja fica concentrada até na parte das ofertas e na hora da palavra começa a beber água, ir no banheiro, né? E aí o pregador que se vire. Se ele plantar bananeira, ele tem que plantar bananeira, ele tem que falar 1,5 kg de língua estranha, ele tem que se virar. Mas é aí que está o X da questão. Então, primeiro ponto, você passa segurança para a igreja. Segundo ponto, você mostra a sua autoridade. Quando você faz isso, você mostra a sua autoridade. Você mostra para a igreja que você não está ali de brincadeira, não. Você é um representante de Deus, um mensageiro do Senhor, e você tem algo da parte de Deus para entregar. Você tem algo, você recebeu uma mensagem e transformou essa mensagem em pregação. 1,5 kg de língua estranha. Você recebeu algo da parte de Deus, você não é qualquer pessoa. E se a igreja não observar isso, a culpa não é da igreja, a culpa é do pregador, que não passou para a igreja que ele tem, que ele não transmitiu para a igreja segurança e autoridade. Ele é uma autoridade da parte de Deus. Ele foi enviado ali com uma responsabilidade grande, de transmitir a vontade de Deus para a igreja. Então ele tem que se portar como um porta-voz. Um porta-voz. Se você observar o presidente da República, toda vez que o porta-voz dele vai se colocar diante dos repórteres, olha a postura daquele homem, a seriedade, sabe? E tem muita gente, irmão, que vai para o público para ficar fazendo piada, ficar fazendo chacota, ficar contando carochinha, enrolando.
enchendo linguiça, né? Como a gente conhece. E pula para um lado e pula para o outro, e vai para cá e vai para lá, e tá. Irmão, em nome de Jesus, tenha postura de pregador, de pregadora, sabe? Passe segurança para as pessoas. Mostre que você é uma autoridade, que você não está ali. Você não está ali por acaso, não. Sabe? Você não está ali por acaso. De maneira alguma. E a pessoa que domina esse conjunto aí de regras, de falar em público, de se comunicar bem, que é chamado oratória, mais um benefício é que as pessoas sentem respeito. Isso aqui é fundamental, irmão. Fundamental, o respeito. E através do respeito começa a gerar o quê? Admiração. E as pessoas... Isso é uma reação em cadeia, sabe? Você passa segurança, demonstra autoridade e você ganha respeito das pessoas. Uma pessoa respeitada, com certeza absoluta do que eu estou dizendo aqui, uma pessoa respeitada e que passa o devido respeito, ela tende a ter, sabe? Mais conexão com aqueles que te ouvem. Porque, afinal de contas, né? Quando você emana esse respeito, as pessoas, elas vão devolver igual. Então, isso significa o quê? Reciprocidade. A oratória, ela traz isso. Reciprocidade. Reciprocidade. Logo, irmão, o ambiente muda. O ambiente muda. Porque o louvor é bom demais. Quando você entra ali na adoração, no louvor e tal, as pessoas se derramam. Mas você já observou que até os músicos, depois que eles cantam, eles vão lá para fora da igreja bater papo? Quem já observou isso aí? Que depois que os músicos terminam lá, eles vão lá para fora bater papo. Hã? Eles não preparam um ambiente para a palavra. São poucas igrejas, irmão. Poucas igrejas que você vê que depois do louvor o músico fica lá para ouvir a palavra. E aí eles são os primeiros a começar, puxar a andança dentro da igreja. Eu nem sei se a palavra existe, andança. Mas o povo começa a transitar para lá e para cá. Por quê? Os músicos terminou ali, pastor, tal, recolheu as ofertas, orou pela pregação, aí os músicos vão direto beber água. Vai todo mundo junto. Aí já levanta as crianças, já levanta os jovens, levanta as irmãs. Daqui a pouco, irmão, estão fazendo outro culto lá fora. Outro culto lá fora. E é nesse momento que a igreja perde parte, sabe? Da atenção. E aí é necessário, sabe? Pode não existir uma dona Zazabi falando andança. Eu não sei se existe essa palavra, não, andanças. Mas vem na minha cabeça aqui, eu acho que eu escutei dela, né? E aí é nesse momento que você vê a diferença entre pregador e paroleiro. Eita, meu Deus! Pregador e paroleiro. É isso aí. Isso aí, ó, o comentário aqui, ó. É triste ver que os músicos não se preparam e nem preparam a igreja. E é isso aí é fundamental. O músico tinha que preparar a igreja para entrar na palavra.
preparar, sabe, o clima espiritual, falar com os irmãos, irmãos, tenha temor. E os músicos ali se aquebrantar na presença do Senhor. Meu Deus, quando o pregador entrasse, meu irmão, ele ia entrar a 1.000 por hora. Ele ia entrar, irmão. Meu Deus. Ele ia entrar violento na palavra. Ah, em espanhol existe, ó, andança. E eu não sabia, hermana. Eu não sabia. E, e isso é muito importante, irmão. A oratória, esses 3 benefícios. Essa reação em cadeia que a própria oratória ela passa segurança, autoridade e respeito. As pessoas entendem que é naquele momento ali, um homem ou uma mulher de Deus vai transmitir a vontade do Eterno. Vamos para mais um ponto. E se eu não usar oratória, pastor, o que que acontece? Ih, meu irmão, quando eu não sabia disso era terrível. Irmão, é a mesma coisa você pregar com uma igreja. É o termo que a gente usa, né, entre aspas, ligada e uma igreja desligada. É a mesma coisa? Como que é os pregadores aí? Como é que é você pregar para uma igreja que está ligada e uma igreja que está desligada? Ou seja, uma igreja que está conectada com Deus, uma igreja desconectada com Deus. Você pode ter a palavra, irmão, mais profunda. Você pode estar, irmão, banhado no azeite. Mas se o povo que está te ouvindo ali não está com o coração, ou não estão com os corações preparados para ouvir aquilo que Deus vai falar, não adianta. Coração de pedra. Coração de pedra. E aí, se você não tem esses princípios, não adianta, irmão. Você pode pregar, você pode espernear, você pode fazer o que for. O povo não entra na palavra. O povo não entra na palavra e a palavra não entra no povo. Ah, pastor, você está falando besteira. Eu estou falando besteira? Então por que na sua igreja tem aqueles crentes pirracento, que entra culto, sai culto e fica com a mesma coisa? Não muda a vida? Não tem transformação? Porque quem liberta é a palavra, não é certo? O que liberta é a palavra, né? Mas se a palavra não está entrando nesses corações, não vai haver libertação. Então, logo aí, dá para você entender, meu irmão, minha irmã, essa situação da oratória, como ela é importante. Como ela é importante. E se você não se munir dessas regras da oratória, e seria muito importante você já começar a pesquisar sobre esse tema. Pesquisar. Porque a gente tem aquela noção de dizer assim, né? Não, hoje foi forte. Foi forte, hoje foi forte. Eu parei de me preocupar com isso há muitos anos atrás. Sabe por quê? A minha preocupação não é se foi forte. A minha preocupação é se alguém recebeu a palavra. É isso aí, irmã Lidiane. Aí depois eles dizem que o culpado é o pregador. Não é, a igreja está desconectada. Então, a função do pregador é qual? Conectar a igreja de novo. Conectar a igreja de novo. É por isso que eu disse aqui, olha, você entra e passa primeiro segurança para a igreja. Segurança.
Esse primeiro contato, irmão, é muito importante. Você passa segurança para a igreja. Então, é uma reação em cadeia que vai acontecer ali. Entendeu? Agora, quando a gente não usa a oratória a nosso favor, você soa. E a mente do povo está voando, voando. E agora, uma coisa que eu ouvi, já me fizeram essa pergunta. Pastor, oratória inibe a ação do Espírito Santo? O que vocês acham aí? Oratória inibe a ação do Espírito Santo? Porque já tem 8 anos, 8 anos que eu prego com oratória. Eu já ganhei algumas almas para Jesus, já vi Jesus fazendo algumas coisas, hein? Oratória, irmão, não inibe a ação do Espírito Santo, porque eu já disse uma coisa aqui creio que foi na primeira live. O pregador, ele tem dois lados: o lado espiritual e o lado humano. O lado espiritual e o lado humano. O lado espiritual, ele vai ser alimentado por jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Mas o seu lado humano, primeira coisa aqui, ó, são suas emoções. E às vezes, dependendo da maneira que você chegou na igreja, ou como a igreja está, isso já interfere como você vai transmitir a palavra. Interfere ou não interfere? Ou é só comigo? Eu sou um extraterrestre aqui no meio da multidão. Por quê? Se as pessoas não sentem empatia por você, elas vão sentir antipatia. Um dos dois elas vão sentir. Um dos dois. E você sempre, todo culto, você vai ver quando você for pregar. Vai ter aqueles irmãozinhos da cara feia e vai ter também aquele povo do sorriso. Vai ter o povo do glória a Deus e vai ter o povo da cara emburrada. Vai ter aqueles, irmão, que vão tentar tirar a atenção do vizinho que está ao lado dele para ele não prestar atenção na palavra, e já vai ter outros que já vão estar ali tão ligados que nada e nem ninguém tira a atenção deles. Nada e nem ninguém. Logo, não tem como a oratória inibir a ação do Espírito Santo na tua vida. Porque o Espírito Santo, ele não vai roubar suas faculdades mentais. Ou seja, o Espírito Santo, quando você começa a pregar, ele não vai tirar as suas emoções. Ele não vai tirar as suas emoções. Você continua com elas. Você é humano. O Espírito Santo não vai, irmão, te possuir. Eu já vi uns pregadores doidos aí falando isso, hein? Eu estou possuído pelo Espírito de Deus. Eu estou possuído. Tá não, filho. Tá não, tá não, tá não, tá não. Ser cheio do Espírito Santo não é ser possuído pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus não pode quebrar uma lei que ele criou. Eita, agora o negócio treitou. Hã? Agora o negócio treitou, meu filho. O Espírito de Deus não pode quebrar uma lei que ele mesmo criou. Qual lei, pastor? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você pensa, você age, você fala e você faz. Aham. Olha aí, ó. Já preguei uma igreja onde uma irmã teve oportunidade antes de mim e ficou 20 minutos da sua oportunidade afrontando os irmãos. Aí depois, né, o pastor vai lá, te chama e você vai pregar. Meu Jesus da glória. Aí você pega a igreja, irmão, todo mundo emburrado.
Você pega a igreja todo mundo emburrado e você se preparou, você jejuou, você leu a Bíblia, você orou, sabe? Mas nesse momento, se você não conseguir gerir as suas emoções, você entra no clima da igreja. Ou a igreja, coloca isso no seu coração aqui, ó. Olha o que a oratória faz. Ou a igreja vai sentir o que você está sentindo, ou você vai sentir o que a igreja está sentindo. Isso é muito importante. Ah, meu Deus, isso é muito importante. Ou a igreja vai sentir o que você está sentindo, ou você vai sentir a frieza que a igreja está sentindo. Daí a importância de você saber se comunicar bem. Você entender, meu irmão, minha irmã, que todos os pontos do seu desenvolvimento você tem que dar ênfase. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim: os pregadores pentecostais gritam muito. Grita muito. Depende. A pregação é como uma narração. E por que as pessoas dão glória a Deus, aleluia, papapá, papapá? Justamente naquele ponto onde você vai fazer uma impostação da sua voz, ou seja, aumentar a sua voz. Você aumenta a sua voz, dando ênfase naquele ponto específico. Logo, volta para a sua voz normal. Entendeu? Aqui na Bolívia, em novembro agora, eu dei um estudo na festividade e eu dei esse estudo por 3 horas. 3 horas seguidas. 3 horas seguidas, irmão. 3 horas seguidas. Terminei o estudo, estava normal, minha voz normal, tudo normal. Porque aonde era para eu dar ênfase, eu dava ênfase. Logo depois eu voltava para isso aqui, ó, normal, minha voz normal. Entendeu? A impostação da voz é quando você eleva o tom da tua voz, para dar ênfase em um ponto de aplicação da palavra. E quando eu falo a aplicação da palavra, é o fato de você tirar da Bíblia para dentro do coração das pessoas. A aplicação é tirar da Bíblia para dentro do coração das pessoas. Isso é chamada de ênfase. Você faz essa aplicação. Tá certo? Amém até aqui, meus irmãos? Bênção de Deus. Agora vamos lá. Vamos revelar os podres do pastor, né? Como era quando você pregava sem usar oratória, pastor? Irmão, tá aí meu amigo Patrick, eu não sei se ele tá indo ou se saiu, se ele tá aí, né? Mas a minha voz, irmão, já é um pouco grave, né? E alta. Minha esposa tá por aí, meu Jesus. Que são pessoas que lembram o início da minha caminhada. Então, eu achava, irmão, que eloquência era passar a mão no microfone e começar a gritar, e gritar, e gritar, e gritar. Agora você imagina um vozeirão dentro da igreja. Patricão tá aí. Patricão lembra, né? Um vozeirão dentro da igreja gritando. E igreja Assembleia de Deus, irmão, você não encontra nenhuma com o som moderado, não. O som é lá na altura. Aí você solta um microfone na mão de um camarada, gritador e voz grossa, dá o quê? Ninguém entende. Ninguém entende, irmão. E sai de lá com a cabeça doendo. Então, com o tempo, fui estudando, fui melhorando, fui aprendendo. Aí, ó, tá vendo aí? O Patricão lembra até hoje, né? Do Acorda pra Vida!
Eita, Jesus! Isso é bom demais, né, padre? Bom demais, gente, bom demais. Paulo disse, né? Quando você é menino, você faz coisa de menino. Eu vi os camaradas pregando, né? Gilmar Santos, né? Adeildo Costa. Eu achava que era. Passava a mão no microfone e sai gritando. Sai gritando. Então, muita gente não entendia, claro, o que eu estava falando. Porque na minha cabeça era sair gritando. Fora que grita muito e mais língua estranha e pouca palavra. Desse modelo aí. Desse modelo aí. Por quê? A pessoa não tem oratória. A pessoa não tem oratória. A pessoa não sabe se comunicar. Júnior Trovão corre aqui. Entendeu, irmão? Então a pessoa tem que saber se comunicar. A pessoa tem que entender o que você está falando. Você tem que ser metódico. Metódico. Você tem que ter, sabe? Uma visão que quem está te ouvindo tem que ser edificado. E se ela não entender aquilo que você está passando, logo não vai haver edificação. Logo a palavra não vai entrar. Logo as pessoas não vão entender. E uma grande parte aí é culpa do pregador, tá? Tem a questão da igreja, que eu acabei de falar aqui. Minha esposa colocou aí, ó. Eu ficava com medo. Tem que saber se comunicar e estudar bem, né, pastor? Claro, estudar, irmão. Você não vai lá para ficar enrolando os irmãos, não. Hoje em dia, até no interior tem gente ali que estuda, tá? É isso aí, irmã Lidiane. Muito barulho e pouca palavra. É isso que está acontecendo hoje em dia. Muito barulho, ó, e pouca palavra. Pouca palavra. Então, veja bem, tem que estudar, tem que internalizar sua mensagem, sim, mas tem que saber se comunicar. Se comunicar. Eu começava a 500 graus e terminava abaixo de zero. Eu não tinha, irmãos, eu não tinha nenhuma metodologia. Não tinha. Primeiro, eu tinha um preconceito terrível com livro. Tinha um preconceito quando eu comecei lá em Coqueiral. Eu tinha um preconceito terrível com livro. Eu tinha um preconceito terrível com comentário bíblico, curso teológico. E, irmão, minha cabeça era de pedra. Minha cabeça era de pedra. Sabe aquele tipo de crente que ele acha que ele não precisa de nada mais porque ele é totalmente espiritual. Não me faltava oração, não me faltava leitura da palavra, não me faltava, isso não faltava. Jejum, tampouco, não me faltava. Mas me faltavam outras coisas, outras ferramentas que eu nem estava interessado em querer aprender. E eu lembro um dia que eu participei de um seminário de escatologia e o pastor Roberto de Carvalho, homem de Deus, mestre em escatologia, ele disse assim: rapaz, se Silas Malafaia tivesse aquilo que Deus te deu, ele ia ser mais do que. É verdade, mano, é verdade. Me deu umas porretadas, tá? Ele me deu umas cacetadas. Ai, meu Deus. Pastor Pedro Paulo Gracino também me moldou. Era eu na vida. E o pastor Roberto Carvalho me disse assim: olha, se o pastor Silas Malafaia tivesse aquilo que Deus te deu, ele não ia ser só um dos melhores pregadores do Brasil, mas do mundo. Aí eu fiquei curioso, né? Eu fiquei todo assim, né? Pompudo. O pastor me fez um elogio e tal. Falei, pastor, mas o que que eu tenho que o pastor Silas Malafaia não tem? Ele disse: a voz.
A voz. Eu pensava que era outras coisas, né? Vida espiritual. O pastor disse a voz. Se ele tivesse a voz que Deus te deu, meu filho, aquele homem não ia ser um só dos melhores pregadores do Brasil, não. Ia ser o mundo, entendeu? O mundo. Aí eu falei, não. Então é o seguinte, então eu que estou errado, eu que tenho que parecer com ele. Eu que tenho que parecer com ele. E aí, meu irmão, foi verdade isso que eu estou contando para vocês. Pastor Roberto de Carvalho falou isso comigo. E aí eu me lembro desse dia. Foi verdade, foi verdade. E aí, meus irmãos, eu comecei naquele momento, né? Naquele momento eu comecei, ó, parei e pensei, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que aplicar, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. E nada contra, sabe? Nada contra. Ontem eu disse aqui que a unção cai em Jerusalém. A unção cai em Jerusalém. Só que é o seguinte, a unção não vai cair quando você estiver na Judéia, nem em Samaria e nem nos confins da terra, porque tudo começa em Jerusalém. Então, você vai ser ungido em Jerusalém. Depois que você vai transmitir para outros lugares aonde Deus te levar. Só que, só que Pedro com unção, mais longe que ele foi em Samaria. Pedro com unção, mais longe que ele foi em Samaria. Paulo com unção, foi até os confins da terra. E aí você escolhe. Ou você quer escrever 2 cartas, ou quer escrever 13. Então, tudo isso eu tive que pensar aonde que eu queria chegar, diante de quem eu queria pregar, sabe? Se realmente eu tinha que me preparar melhor ou não. É isso aí, ó. Você lembrou aqui. Eu lia os textos bíblicos, né, para o pastor Roberto Carvalho. Foi uma grande honra na minha vida, isso aí. Em 2 seminários, né? Isso aconteceu, graças a Deus. Aí a Kézia começou a desmerecer o Pedrinho. Não, gente, não é desmerecer. Eu quero te mostrar o seguinte: você tem um potencial muito maior do que aquele que realmente você acredita. É porque ainda você não saiu de Jerusalém. O dia que você sair de Jerusalém, meu irmão, ah, quando você está em Jerusalém, ó o tamanhozinho da sua cabeça, ó. Ó o tamanhozinho da sua cabeça, ó o tamanhozinho do seu pensamento, ó. Pequenininho, pequenininho. Agora, quando você atravessa a Judéia, Samaria, confins da terra, isso aqui muda. Isso aqui muda. Hã? Isso aqui muda, irmão. E eu me lembro muito bem quando eu entrei na primeira igreja que foi fundada aqui na Bolívia, em Cochabamba, que lá não é qualquer pregador que prega lá não, meu filho. Lá não é qualquer pregador que prega lá não. E quando eu estava lá naquele púlpitozão lá, eita Jesus! Naquele púlpitozão lá, dando glória a Deus, aleluia, dizendo para o Senhor, ó Senhor, sou nada não, mas o Senhor é tudo, hein? Eu lembrei, irmãos, de uma coisa, que se eu não tivesse postura, se eu não tivesse me dedicado, que eu me dediquei, aberto a minha cabeça para algumas coisas, como eu abri, sabe? Talvez eu estaria em Jerusalém até hoje. Até hoje. E aí que está, ó,
a virada do negócio. Deus abre a porta, mas nós fechamos a porta. Deus abre as portas, mas nós fechamos as portas. Já parou para analisar uma coisa? De 10 igrejas que você pregou, ou que você prega, não sei, que você pregou, vamos botar assim. As 10 últimas igrejas que você pregou agora, as 10 últimas igrejas, quantas delas te convidaram para você voltar lá para pregar de novo? As 10 últimas igrejas. Agora, depois dessa live aqui, eu te desafio, aplica o que eu estou te falando aqui, para você ver se não vai acontecer algo, algo diferente contigo. Algo diferente contigo. Irmão, eu comecei a ver uma coisa, que de 10 igrejas que eu pregava, 6 me convidavam para voltar. Ah, pastor, você está enchendo sua bola. Não, tô falando a verdade. A verdade, tá? Eu me lembro que quando eu saí de Coqueiral e fui morar na Barra do Riacho, começou a acontecer algo comigo. É isso aí que eu tô falando para vocês. Porque eu comecei a estudar, comecei a me dedicar, comecei a me preparar. Comecei a me preparar. E eu me lembro um dia que eu fui pregar na Bahia, que nesse mesmo dia um irmão de uma igreja lá na Barra do Riacho me convidou para pregar. E ele falou assim, pastor, diácono, que eu era diácono ainda, diácono Patrick, será que você pode pregar aqui na nossa igreja tal dia? Eu falei, varão, esse dia eu não posso. E tal dia? Eu falei, rapaz, também não posso. E tal dia? Também não posso. Porque a maioria das minhas agendas era nas igrejas que eu estava voltando a segunda vez para pregar. Ele falou, rapaz, tá ficando famoso, hein? Mas não é, irmãos, não é. Não é. Não é questão de você estar ficando famoso. Não é. As pessoas, elas têm prazer em te ouvir. Porque elas sabem que ao te ouvir, vão ouvir algo da parte de Deus. Bem organizado, sabe? Algo que tem começo, meio e fim. É simples, irmão. Pregar é a coisa mais simples do mundo. Pregar é a coisa mais simples do mundo. Basta você entender que você tem que ter um começo, meio e um fim. Você tem que ter um começo, meio e fim. Agora, eu estava vendo uma pesquisa que foi feita em Londres, uma pesquisa que foi feita em Londres, que é isso aí, Kézia. Ó, você recebeu uma chamada, se dedicou e Deus começou a te honrar. É isso aí, sabe? Entre você e Marcos Feliciano, qual é a diferença? Hã? A diferença, meu irmão, que aquele homem lá já leu a Bíblia mais de 52 vezes. Só os evangelhos mais de 300 vezes. Um homem que se dedicou, que orou, buscou, pagou o preço. Então, Deus, ele não é injusto. Deus, ele não é injusto. Deus, ele não é injusto. Ele vai abrir as portas para você, mas cada vez que você for se dedicando mais, se dedicando mais, se dedicando mais, mais portas vão se abrir e aquelas que ele abriu não serão fechadas. Porque quem fecha as portas somos nós. E Deus abriu. E Deus não vai fechar a porta para você, a não ser que você esteja em pecado. Se estiver em pecado, ele vai te desmascarar. Entendeu? Agora, se você vai lá pregar e ninguém entende nada do que você pregou, fala bulufas, logo você não vai voltar. Aí, ó, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó.
É isso aqui que eu estou falando. Olha aqui que meu amigo colocou aqui, ó. Esse dia aconteceu comigo, algo novo. 4 igrejas me chamou para o mesmo dia, fiquei bem feliz. O que é isso, irmão? Isso é um efeito colateral. Um efeito colateral. Que você está melhorando. Só que a gente não consegue ver isso, né? A gente não consegue ver isso, porque se a gente falar isso assim, as pessoas dizem o quê? Ah, você está soberbo. Você é soberbo. Você é soberbo. Você não, né? Você está se exaltando. Então, isso aqui, irmãos, é um conteúdo forte, conteúdo que somente as pessoas maduras na fé, somente as pessoas maduras na fé podem suportar isso aqui. Aí, ó, isso é verdade, é dedicação, dedicação para tudo. Se você não tem dedicação para o teu ministério, logo o teu ministério não vai crescer. Não vai crescer. E você vai ficar em Jerusalém mesmo. Em Jerusalém, Deus vai ficar assim, ó, meu filho, queria te levar para a Judéia, você chega na Judéia, queria te levar um pouquinho mais para lá, queria te levar ó, lá para Samaria, aí você chega em Samaria, oh meu filho, eu quero te levar para os confins da terra. Você está preparado para ficar diante do rei Agripa? Coloca aí nos comentários. Porque Paulo estava. Paulo estava. Você está preparado para ficar diante do rei Agripa? Você está preparado para subir no aerópago? Você está preparado para bombardear o povo com a ressurreição de Cristo lá no Ágora? Meu Deus, onde isso aconteceu? Lá em Atenas. Paulo chegou lá, meu irmão, e chegou violento. E a palavra dele era sobre a ressurreição de Jesus. Hã? A maioria dos pregadores hoje não consegue falar 1 hora sobre a ressurreição de Jesus. 1 hora. 1 hora. Isso é sério, irmão. Muito sério. Sabe? Mas o que eu ia dizer aqui para a gente terminar, né? Eu vi uma pesquisa. Que Ágora. Ei, meu Deus. Ei, meu Deus. O Ágora, Kézia, no aerópago, no aerópago, lá em cima, se você estudar, aqui embaixo tinha uma praça, e o nome dessa praça era Ágora, e o Areópago ficava aqui em cima. Para pregar no Areópago, tinha que passar pelo Ágora. E os epicureus que estavam observando Paulo no Ágora, que levaram ele para explicar melhor sobre a doutrina da ressurreição. Estuda Atos que você vai entender o que eu estou te falando. Para explicar melhor sobre a doutrina da ressurreição lá no Areópago. E o Areópago era o maior altar daquela época, maior lugar daquela época, onde os filósofos estudiosos se reuniam, onde Sócrates discursou. Você tem noção? Platão discursou. Então não era qualquer lugar. Mas lá tinha um altarzinho ao Deus desconhecido, que Paulo se utilizou dele, porque tinha uma história de 650 anos antes, sabe? Que aconteceu em Atenas, que o povo estava sendo atacado por hemorroidas e um judeu orou e Deus curou aquele povo. Então, logo, eles não sabiam o nome do Deus daquele homem. Por isso, em homenagem àquele grande fato que aconteceu na cidade, eles colocaram o nome do altar ao Deus desconhecido. E Paulo viu aquilo ali e, como um bom estudioso, ele conhecia a história do lugar. Aonde que ele foi pregar?
no altar do Deus desconhecido. Era desconhecido para os estudiosos, mas era conhecido daquele que tinha intimidade com Deus. Ei! Já deu uma mensagem aí para vocês. É isso aí, Patricão. É isso aí. Olha aí, eu já tinha decidido fazer diferente esse ano, mas essas lives foram um combustível para eu prosseguir. Isso aí. Ah, Kézia, não me diga isso aí não, minha filha. Eu já estou uma hora aqui de live, eu tenho que terminar. Não posso repetir, não. Depois eu te mando esse manto aí. Tá bom? Desculpa, desculpa. Irmãos, para terminar aqui, eu estava vendo uma pesquisa que foi feita na Inglaterra. Foi feita na Inglaterra. E essa pesquisa, ela mostrava o seguinte, que foi feito assim, o que as pessoas tinham mais medo. Tá vendo aí? Tem gente pregando errado aí, ó. Tem. Já ouvi muita doideira sobre isso aí. Já ouvi, ixi, demais. Ouvi tanto que eu tive a curiosidade de pesquisar. E quando eu pesquisei, eu encontrei isso aí que eu tô te falando, tá bom? Eu fui estudar sobre teontologia e aí caiu justamente na história do altar do Deus desconhecido. Aí que eu descobri isso aí. Tudinho. Ágora, tal, né? Isso aí. Mas essa pesquisa, irmãos, falava o seguinte, que foi perguntado para os ingleses, né? Qual medo que mais atormentavam eles? E 19% da pesquisa de pessoas que falaram que tinham medo da morte. Tinha medo da morte, tinha medo de morrer. 19% das pessoas entrevistadas disseram que tinham medo de morrer. E 41% disse que tinha medo, olha só que coisa, hein? De falar em público. Meu Deus. 41% tinha medo de falar em público. Irmãos, tem mais gente com medo de falar em público do que com medo da morte. Você está entendendo? Você está entendendo por que Deus te chamou? Para influenciar uma geração. E eu coloquei isso na minha cabeça. Irmão. Eu não estou nem aí com o que vão falar de mim, o que estão pensando de mim, o que vão dizer de mim. Não estou nem aí. Estou nem aí. Nem aí mesmo. Dessa geração. Uma geração que tem um chamado tremendo, que tem um potencial tremendo, mas que se limita por conta do medo, se limita por conta das suas incapacidades humanas, que pode ser trabalhado e melhorado, tá? Quando o ser humano é treinável, ou seja, o ser humano está aberto ao conhecimento e à prática desse conhecimento, logo ele melhora. Ele vai ser aperfeiçoado. Meus queridos irmãos, foi uma alegria enorme do meu coração compartilhar esse humilde conhecimento com vocês. E amanhã tem mais. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ore por nós, ore por esse projeto, para que Deus possa nos abençoar mais e mais. Fui. Que Deus abençoe.